E nesse dia especialmente emotivo para mim, fechamento de um semestre, eu me dei conta que daqui a 5 meses o nosso mundo vai fazer 10 anos. Estamos no dia 13 de julho e no dia 13 de dezembro de 2024 o nosso mundo faz 10 anos. E é uma data muito especial e é uma data que a gente quer comemorar muito, merecemos. Então eu resolvi que eu vou contar a história do nosso mundo todo sábado, um capítulozinho da nossa história. E ela começa, claro que começa um pouco antes de julho de 2014, mas é em julho de 2014 que acontece um dos fatos mais importantes da nossa história, que definiria o local da escola Nosso Mundo, o local do espaço educacional pensando e construindo o nosso mundo. Foi no dia do jogo do Brasil contra a Alemanha, no dia do fatídico 7-1 da Copa de 2014, que eu conheci a Casa do Nosso Mundo. Eu estava no Zé Mané, vendo o jogo, e aí eu estacionei o carro na rua Papa João 23, do lado do muro da Casa do Nosso Mundo. E nesse dia tinha um conhecido que estava também vendo o jogo e ele também tinha estacionado o carro ali do lado. E aí a gente estava voltando, andando pela rua e ele falou: "Você não está procurando uma casa para montar a tua escola?" "Estou." "Sim, então dá uma olhadinha nessa casa." Ele era morador do bairro, então ele conhecia. "Já foi uma escola. Vê se não serve para você, para o que você está pensando." E aí o muro, ele era um pouco mais baixo do que é hoje em dia. Na reforma a gente aumentou. Eu chego então no muro e vejo a vista do jardim. Estava um matagal, porque fazia meses que a casa estava fechada, mas eu conseguia ver a areia, eu conseguia ver todas as árvores, a varanda da casa no fundo, que é uma delícia. E pensei, caramba, esse é o lugar do nosso mundo. Eu queria, desde o princípio, desde que eu comecei a matutar, pensar e construir o nosso mundo, tinha que ser numa casa com jardim, tinha que ser numa casa com espaço livre, com árvore, porque eu queria que as crianças tivessem um pouco da infância que eu tive. Eu tive esse privilégio de crescer numa casa com um jardim amplo, com árvores que eu podia subir, criar mundo nas árvores. Então eu queria que fosse assim. E eu já estava procurando casa há um tempo e não achava, porque é muito difícil. Já era difícil nessa época, hoje em dia é mais difícil ainda de encontrar esses espaços livres, ainda com verde, com natureza. Então, quando eu olhei aquilo, fiquei maravilhada. Então, assim que possível, eu marquei de ir conhecer a casa com o corretor. Falei para o corretor que eu não tinha muitas esperanças de alugar, que eu provavelmente não iria alugar, porque o aluguel da casa era muito além do meu orçamento, mas que eu queria, se ele não se importasse, eu queria conhecer, porque a casa me encantou. Ele falou, vamos lá, não me custa nada, né, ir com você até a casa, não custa nada a gente tentar fazer uma proposta para os donos da casa, a casa já está fechada há um bom tempo, então conhece e vê o que você... E pensa, e elabora na sua cabeça. E eu fui com uma amiga minha que depois trabalhou no Nosso Mundo por 4 anos junto comigo. A hora que eu entrei o portão da casa e eu vi aquele espaço, e a hora que ele abriu a casa, e eu me emociono até hoje contando essa história, e a gente foi entrando na casa, na primeira sala, na segunda, e todo o terreno, eu fui passando por cada espaço e imaginando o que seria cada sala. Então, a primeira sala, que se chama Pensando o Nosso Mundo, eu falei, aqui vai ser a sala de filosofia. E aí eu fui indo, imaginando a sala de artes, que é criando, a brincando. A sala de relaxar, das crianças dormirem, que era relaxando, que era lá no fundo da casa. E eu me emocionei. Quando eu entrei na casa, eu me emocionei e olhei para ela, é aqui, é para ser aqui. A gente vai fazer algo e vai dar certo para ser aqui. E foi. E foi. E estamos há 10 anos nessa casa maravilhosa, encantada. E esse é o capítulo 1 do nosso mundo. Os 10 anos do nosso mundo.